Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Muito bem, quinta-feira está começando o Papo de Esporte por aqui. Nosso primeiro assunto é a Copa América, que teve divulgada pela Conmebol a tabela detalhada na noite de ontem. O jogo de abertura é Brasil e Venezuela, no dia 13 de junho, às 18 horas, no Mané Garrincha. Depois, a seleção enfrenta Peru e Colômbia no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Encerra a primeira fase contra o Equador, no Olímpico, em Goiânia. O Maracanã vai receber apenas a final, no dia 10 de julho. A divisão dos grupos e o formato da competição não foram alterados. A Argentina de Lionel Messi estreia contra o Chile no dia 14 no Newton Santos. Depois, faz clássico contra o Uruguai no Mané Garrincha no dia 18 e permanece em Brasília para pegar o Paraguai, encerrando a primeira fase contra a Bolívia na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com exceção do Maracanã, que sediará apenas a decisão, Cuiabá é a sede que vai receber menos jogos, são 5. O Mané Garrincha vai receber 8 partidas e o Olímpico em Goiânia e o Newton Santos no Rio abrigarão 7 partidas cada um. Se ficar em primeiro no seu grupo, o Brasil faz quartas de final, semifinal e final no Rio de Janeiro, caso avance até a decisão. Lá se vão 5 anos desde que Gabigol foi titular da seleção pela última vez. Ainda sem descolorir os cabelos e com menos músculos e tatuagens no corpo, o então atacante do Santos, com 19 anos na época, iniciou a partida contra o Peru pela Copa América nos Estados Unidos em 12 de junho de 2016. O Brasil acabou derrotado por 1-0, foi eliminado na primeira fase do torneio e o duelo marcou a despedida do técnico Dunga, demitido 2 dias depois. Um gol ilegal de Rui Dias levou Tite a ser convidado pelo então presidente José Maria Marim para a seleção. Desde então, Gabigol voltou a ser convocado para os 2 primeiros jogos de Tite, ainda em 2016, e amistosos contra Senegal e Nigéria em 2019. Apenas nesta última partida ele teve chance de jogar, ao entrar no lugar de Roberto Firmino no segundo tempo. Ao todo, foram 33 minutos em campo com uma finalização de cabeça, muita movimentação e pouco brilho. No ano passado, ele voltou a ser chamado pelo treinador, mas as partidas contra a Colômbia e a Argentina foram adiadas por conta da pandemia. Agora, porém, a longa espera do centroavante parece estar perto do fim. Gabigol treinou entre os titulares da seleção ontem e tem grande chance de começar o confronto diante do Equador, nesta sexta às 9h30, pela 5ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Aliás, Flamengo bastante desfalcado, foram várias seleções tirando aí jogadores do Flamengo, especialmente a CBF. Por isso, então, os jogos do rubro-negro foram adiados, tanto pela Copa do Brasil, que aconteceria hoje, quanto o do Campeonato Brasileiro, que seria disputado no final de semana. É o problema de datas no futebol brasileiro. Os clubes são desfalcados pelas seleções e mesmo assim têm de fazer partidas importantes, partidas decisivas. A Chapecoense oficializou a contratação do técnico Jair Ventura na manhã desta quinta-feira. O treinador chegou a Chapecó e assinou o contrato para comandar o time na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro na sequência da temporada. Jair Ventura assume o Verdão do Oeste na vaga de Moza, demitido após a perda do catarinense para o Avaí, e terá o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Ricardo Pinto na comissão técnica. Por fim, a gente fala sobre Copa do Brasil. Teve time grande vencendo bem e encaminhando classificação. Mas teve time tradicional também se atrapalhando e praticamente sendo eliminado da Copa do Brasil. E o filme foi quase repetido para o torcedor do Corinthians. No último final de semana, o Timão perdeu em casa para o Atlético Goianiense. 1-0 na estreia do Brasileirão e também de Silvinho como treinador. Ontem foi parecido, mas foi ainda pior. 2-0 jogando em casa mais uma vez. 2 jogos de Silvinho e 2 derrotas. Para o mesmo adversário, o Dragão foi a São Paulo e conseguiu mais um importante resultado. Agora, o Corinthians precisa de no mínimo 2 gols para levar o jogo para a disputa de pênaltis, jogando na semana que vem, fora de casa.
Quem também jogou ontem, impôs seu estilo de jogo e venceu com superioridade, foi o Fluminense, 2-0 para cima do Bragantino, considerado por muitos o principal adversário que veio do pote 2 e caiu em sorteio contra o Fluminense. Na semana que vem, o time de Bragança Paulista joga em casa e vai precisar de pelo menos 2 gols para levar o jogo para os pênaltis. No clássico cearense, Fortaleza e Ceará ficaram no 1-1. O Grêmio encaminhou sua classificação ao vencer por 2-0 o Brasiliense. América e Criciúma ficaram no 0-0 na Arena Independência. Teve também a Chapecoense vencendo por 3-1 o ABC na Arena Condá e o Remo perdendo em casa para o Galo Mineiro, 2-0. Jogos de hoje tem CRB e Palmeiras. Primeiro jogo no estádio Rei Pelé, às 9h30 da noite. Avaí e Atlético Paranaense jogam na Ressacada, às 19 horas. Mesmo horário para Vitória e Inter no Barradão. À tarde tem Cruzeiro e Juazeirense jogando no Mineirão. Por fim, jogo adiado desta rodada, Coritiba e Flamengo jogam apenas na próxima quinta-feira. Para você um forte abraço e até amanhã com muito mais aqui no nosso Papo de Esporte. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!